Eu estava na igreja semana passada e na fileira da frente tinha um casal e ao lado uma senhora sentada. Essa senhora puxou o assunto e começou a conversar com esse casal, começou a falar, e ela falava muito, porque trabalhei na justiça, porque não sei o quê, porque era juíza, porque era advogada, enfim, alguma coisa assim. E ela começou então a contar da vida dela, ela falava sem parar que era viúva, não sei o quê. E de repente ela falou assim: eu sou nascida e criada na igreja batista. Né? Ou seja, ela tinha os seus 60 anos, imagina, uma vida inteira na igreja. E eu estava sentada ali na outra fileira, ela contando, e o rapazinho veio falar que eu não podia sentar ali onde eu estava. Era o rapaz que orientava as pessoas aonde poderiam sentar devido ao isolamento, né, do coronavírus. E então ele pegou e pediu que ela não sentasse naquele banco, porque estava justamente no banco que não era marcado para sentar. Ela então trocou, foi para outro lugar, só que ela tornou a sentar errado e o rapaz orientou ela de novo. Aí ela falou assim: olha, eu só vim para cá, eu só troquei, porque hoje eu não quero brigar, porque se fosse ontem ele ia ver o que eu ia fazer. Aí eu fico pensando, tá? Pessoa nascida e criada na igreja, 60 anos na igreja batista, onde nós estávamos, e ela tem esse tipo de comportamento ainda. Será que ela entendeu o que é entregar a vida para Jesus Cristo? O que é viver dentro dos princípios de Deus? O que é se renovar de fato? Eu fico pensando, eu vejo as coisas, quando a gente sai da igreja, que é a próxima, que é a Barra da Tijuca, e aqui o que mais tem é Novo Rico, né? São as pessoas que acabam competindo. O cara mora num prédio ali, paga um aluguel, às vezes nem consegue pagar direito, e ele não pode ter um carro inferior ao vizinho dele, porque senão ele se coloca numa situação inferior. Então o que mais tem são pessoas, ou é Novo Rico que ostenta, ou então é uma pessoa que não tem condição de ter o que tem, mas faz uma prestação lá de 120 meses para pagar um carro, o carro acaba antes do carnê e acaba se sentindo alguma coisa. Então, quando sai da igreja, é uma igreja que tem mais de 7 mil membros, então quando os carros começam a sair do estacionamento, você tenta sair da sua vaga, o cara vê que você ligou o farol para sair, ele já acelera e joga na sua frente. Eu falo, meu Deus, o cara acabou de assistir um culto agora de 1h30, louvor, sabe, a palavra do pastor, e agora sai da igreja, mal saiu, já está jogando o carro em cima da gente, percebeu que eu liguei o farol, que eu vou sair, já acelera o carro para entrar na frente. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo ir à igreja, por exemplo, considerando como se fosse um ambiente de recarga. Eu vou ficar 1h30, vou dar uma carregada ali no domingo para poder passar a semana. Não. E igreja para mim é uma família espiritual onde a gente tem que entrar e a gente tem que fazer parte de alguma maneira. Eu não estou ali na fila da sopa, sabe, para pegar uma sopinha no domingo, recarregar a bateria e continuar. Então, a partir desse princípio, a partir desse entendimento que a gente tem que se envolver, então a gente se envolve como família. Eu acho que quando a gente sai dali, tem que existir aquela cerimônia de que não vai você, não vai você, não vai você, e de repente os dois começam a rir, e o outro vai e agradece. Ou seja, eu acho que isso tem que ser em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida. E principalmente quando você acaba de assistir um culto de 1h30, onde teve dezenas, enfim, vários louvores, e a pessoa não consegue sair com o coração puro ainda. Eu não sei o que está fazendo na igreja. E geralmente essas pessoas são as mais avivadas, né? De repente tem um louvor, levanta os braços e bate palma. E se você, que de repente está na frente deles, de cabeça baixa, às vezes fazendo uma oração, agradecendo uma bênção que você teve durante a semana, ou pedindo por um parente seu, um vizinho seu que está passando por uma enfermidade, se você não está na mesma energia avivada dele, ainda vai te julgar. A minha fé é melhor, o meu amor é mais vivo, eu estou aqui levantando os braços, pedindo, e sabe, ao invés de repente estender a mão para frente. Sabe, essa pessoa não está tão avivada, será que está bem, está de cabeça baixa? Deixa eu esticar a mão para frente, deixa eu fazer uma oração para ela. Senhor, eu peço nesse momento que o Senhor cuide do coração dessa pessoa. Faz uma oração em voz baixinha ali, para ela mesmo. Peço que o Senhor, nesse momento, abençoe essa pessoa. Eu não sei o que ela está passando, não sei se está passando por alguma coisa, mas se estiver, que o Senhor tire de mim a energia necessária para que essa pessoa se sinta melhor, se sinta recarregada, para que possam passar por esse problema, seja ele qual for, de uma maneira mais forte, mais preparada, ou não, Senhor. Se ela não tem nada, e se ela puder dividir a energia dela comigo, por que não? Somos uma família só. Compreende? Tirar
tirar essa arma que é o orgulho o tempo todo, querendo ser melhor, ou com medo de estar sendo menor, se posicionar como uma coisa maior, e colocar a arma do amor, cara. O amor que é o sentimento que move o mundo. Por que não então fazer uso desse sentimento ao invés de estar sempre competindo de alguma maneira com o irmão que está do lado? Eu não falo isso só na igreja, não, é que na igreja me assusta, tá? No trânsito a gente sabe que é assim. Eu fico triste quando vejo, mas a gente sabe que é assim, está no trânsito. Ninguém tem paciência, um joga em cima do outro, não sabe se está com problema. Certa vez, voltando da igreja, a minha esposa esqueceu a bombinha dela de asma. E ela fica sem respirar. Então, na volta da igreja, ela começou. Eu vi que ela estava muito calada enquanto eu falava. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: não, eu estou quietinha porque eu não estou bem, eu não estou conseguindo respirar muito bem. Eu comecei a andar mais rápido com o carro. Chegando próximo da minha casa, eu fiz uma bandalha. E quando eu fiz essa bandalha, num momento de preocupação com a saúde dela, eu falei: caramba, eu nunca mais não tenho que julgar. Mas às vezes a gente julga, é natural. Você está parado no sinal, o cara passa e tal. Enfim, a gente não sabe o que está acontecendo no carro do lado. Pode ser uma esposa sem respirar, pode ser uma filha que se acidentou em casa e você tem que resgatá-la correndo, você não sabe o que está acontecendo. Mas enfim, a gente vê isso no trânsito. Tá? Isso é só uma observação do que aconteceu comigo e me ensinou muita coisa. Agora, dentro da igreja, você vê uma pessoa que é nascida e criada e já quer brigar, ou uma pessoa que sai no estacionamento e já joga em cima de você. Eu realmente fico assustado quando eu vejo esse tipo de coisa, porque eu não vou desanimar, eu estou ali na igreja para orar a Deus, para ter um momento de comunhão com Deus, não é pelo homem, não é pelo pastor, mas que me assusta, me assusta. Eu acho que vale falar sobre isso, eu acho que vale uma reflexão sobre isso. Eu acho que quando a gente vai para a igreja para se conectar com Deus, se conectar com os irmãos que formam um corpo só naquela casa de oração, é para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente tenha uma aproximação melhor ou maior, né, de Jesus Cristo, de Deus, nosso Pai. E eu acho que se a gente está indo para lá e a gente não faz esse tipo de aproveitamento, é melhor que a gente nem vá, porque não vai resolver, não vai adiantar. Bota uma rádio gospel, escuta um louvor ali, canta no carro, canta em casa, que vai ser a mesma coisa. Você está gastando combustível, você está ocupando vaga de uma outra pessoa, ou cadeira de uma outra pessoa, dependendo da sua igreja qual for, e se é pequeno, se é grande, enfim, você fica em casa que é melhor. Eu acho que a gente ir para a igreja é para se conectar, é para se conectar com o irmão, é para se conectar com Cristo, é para estar pronto, sabe, para esticar a mão para quem precisa. Se você está na primeira fileira e chega uma pessoa chorando ali quando o pastor faz o apelo, se você puder colocar a mão no ombro dele e fazer uma oração, ou simplesmente falar: eu estou aqui, meu irmão, estou aqui, minha irmã. A gente está na igreja para isso. Essa é a nossa função na igreja. Essa é a nossa função quando a gente aceita, a gente escuta e aceita o chamado de Cristo para uma vida nova. Nós estamos ali para nos reunir como família. Então, não adianta ir para a igreja assim. Não adianta, acho que é perder tempo, como eu falei. Então, acho que vale essa reflexão. É um momento que eu quis passar aqui e falar, e que Deus abençoe a todos vocês. E que nós possamos encontrar cada vez mais um caminho com melhores energias para que nós possamos chegar até Cristo, porque é isso que Ele espera da gente, que nós nos tornemos uma família e que nós possamos fazer a diferença na terra, em nome dEle. Então fiquem todos com Deus, muita paz e prosperidade.